E aí, vamos falar sobre o paradigma imanente? E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, depois daquele banho, daquela relaxada, agora a gente pode gravar. E vamos aí começar essa nova sequência de vídeos agora explorando o paradigma imanente. Para você que está chegando agora, a gente está nessa série aqui, a Jornada Espiritual, explorando as principais formas de se relacionar com o transcendente, as principais formas de lidar com esse lado espiritual na nossa vida. Então a gente já falou do paradigma materialista, que envolve o naturalismo filosófico, já falamos do paradigma religioso e agora estamos nesse terceiro paradigma, que é o paradigma imanente. Antes de mais nada, já dá o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário também depois do vídeo e compartilha com todos aqueles que se interessarão por esse conteúdo. E legal, então, o que seria o paradigma imanente? Fazendo assim uma recapitulação rápida, super rápida. O paradigma imanente é aquele onde a pessoa ela se relaciona com a transcendência, entendendo que a transcendência se encontra em si mesma. Em outras palavras, ela entende que a transcendência se encontra na imanência do próprio ser. Isso pode ser entendido pelo aquele conceito de que você é um microcosmo que reflete o macrocosmo. Entende? Então, se você deseja compreender, ou se você deseja se conectar com o macro, se você deseja se conectar com o universo, abrir seus olhos para a totalidade da existência, você precisa se conectar consigo mesmo. Você precisa mergulhar profundamente em si mesmo e desenvolver o autoconhecimento, porque ao se conhecer, você conhece o próprio cosmos, ok? Então esse é o paradigma imanente. E ele não é segredo para ninguém que, assim, ele é o paradigma da moda, ele é o paradigma dominante nos nossos tempos, na nossa época, onde nós temos uma grande inclinação para as filosofias orientais, temos grande inclinação para conceitos budistas, esse encantamento com o mistério, o encantamento com o místico. Isso é utilizado nas mais diversas linhas religiosas, até dentro de igrejas, fora, filosofias de vida, enfim. Então, assim, a prática da meditação também está muito em alta, em tudo isso que tem relação com a resposta para a libertação do ser está em compreender a si mesmo apenas. O autoconhecimento é o caminho para a libertação e para a conexão com o todo, que seria, esse todo é a transcendência, né? Então, o meio para a transcendência é a própria imanência. Agora, legal, nesse vídeo eu vou tentar abordar a questão histórica desse paradigma, imanente. Por que, depois de tudo que a gente já passou, e você vai entender melhor quando a gente desenvolver essa linha histórica, a gente voltou para esse apego à espiritualidade. Porque hoje é muito comum você ouvir, não, eu não acredito em igreja, eu não acredito em assim, Deus, entende? Um cara barbudo e tudo mais, mas eu acredito que existe uma força maior, entende? Existe uma energia maior e a gente tem que estar em harmonia com o universo. Então, esse é o pensamento corrente, esse é o pensamento atual da grande maioria das pessoas, ok? E por quê que isso acontece? Então, vamos fazer um apanhado geral, e aqui eu já deixo a dica para você. Existem peculiaridades no desenvolvimento da história, mas por conta do tempo desse vídeo, essa já é a terceira vez que eu estou tentando fazer. E eu estou tentando encurtar, porque está ficando muito grande o vídeo, ok? Então, mesmo fazendo um apanhado geral, o vídeo fica longo. Então, assim, não dá para eu abordar as peculiaridades da experiência religiosa durante a história humana nesse vídeo aqui, legal? Então, assim, tenha isso em mente quando você for criticar
o vídeo. Mas vamos lá e vamos voltar lá para o período antigo. Vamos voltar para a religiosidade humana primitiva. Como que ela se caracterizava? A religiosidade humana primitiva, e eu vou tentar ser bem pontual, porque realmente o vídeo está ficando longo demais. Então vamos lá. A religiosidade primitiva, ela se caracterizava pela preocupação com os rituais. Ela não está preocupada em conteúdo objetivo. Ela não entende ela não deseja conhecer as divindades. Ela não quer entender as divindades. Qual é o caráter desse Deus, qual é o daquele, e tal, e tal, e tal. Por que as coisas acontecem como acontecem, entende? Não, isso não interessa. O que interessa é como eu utilizo o poder desse Deus. Como eu utilizo essa força espiritual a meu favor. O que eu tenho que fazer, ó sacerdotes? O que eu tenho que fazer para apaziguar esse Deus ou essa força espiritual? E o que eu tenho que fazer para que esse Deus seja favorável a mim? Entende? Então, nesse pensamento primitivo, o que nós temos é essa preocupação com os rituais e com a experiência vivida, com as sensações que as forças naturais e espirituais provocam na minha vida, ok? Legal. Aí muita coisa acontece. Esse comportamento religioso, ele dura todo o período da antiguidade. Todas essas religiões politeístas e pagãs são marcadas por esse caráter de não estou interessado em entender os deuses objetivamente, só desejo utilizar o favor deles. Legal. Aí, só que no meio dessa história, surge um negocinho assim, ó, pula um negocinho chamado as Escrituras, e que pretendem ser a revelação objetiva, e isso é muito importante, de um Deus aí, que se diz ser o soberano, que se diz ser o Criador. Ok, isso é importante por quê? Porque a partir do momento dessas escrituras, elas vão interagir com essa realidade histórica da religiosidade humana, e aí a gente vai chegar na Idade Média, que é o segundo grande comportamento religioso na história da humanidade. E agora, na Idade Média, o que a gente vai ver? A gente vai ver um cristianismo institucional, ok? E o que é o cristianismo institucional? É um cristianismo que ele mistura a religião do Império Romano, ou seja, o paganismo, o politeísmo, que é segue a religiosidade primitiva, ok? Vai misturar a religião do Império Romano com alguns conceitos, com alguns elementos do Evangelho, das Escrituras também, ok? Tanto a judaica quanto a cristã do primeiro século. Então, ali no terceiro, quarto século, essa mistura acontece, e aí a gente tem o cristianismo institucional, e aí a gente vai ter a religiosidade medieval, que se baseia em quê? Deus, ele pode ser compreendido objetivamente. Então agora o ser humano está preocupado em compreender quem Deus é, está preocupado em compreender por que as coisas acontecem da forma que acontecem. E esse é a própria semente do desenvolvimento do pensamento científico, que a gente vai ver mais pra frente, ok? Mas ao mesmo tempo que se entende que existe a transcendência, ela pode ser compreendida de forma objetiva, e é importante se compreender de forma objetiva a transcendência, a classe sacerdotal, por conta dessa marca com o paganismo, ela usurpa esse conhecimento que era acessível a todos, usurpa para que pudesse manipular esse conhecimento. Conhecimento é poder. E ela manipula esse conhecimento, ou seja, essa figura de um Deus que é conhecido objetivamente, portanto, pressupõe uma verdade absoluta, isso é muito importante, ok? Então, ela manipula esse conhecimento que pressupõe uma verdade absoluta para explorar as classes inferiores. E isso traz todas as barbaridades da era medieval, ok? E aí a gente vai chegar a essa semente do uau, nós podemos entender o mundo de forma objetiva, entende? Nós podemos ler a natureza e compreender como as coisas funcionam. Essa semente vai se desenvolver. E relacionada com o trauma
em relação às barbaridades feitas pela igreja, a gente cai no iluminismo, a era da razão. Ou seja, agora esquecemos todas as metanarrativas, ignoramos toda a religião, porque tudo é uma baboseira feita para manipular os outros, os cabeça fraca, e a gente vai ficar com a razão humana, porque a ciência, ela nos permite compreender o mundo. Entende? As metanarrativas eram um atraso, era uma venda dos nossos olhos, e agora nós estamos nos desvendando, e agora nós vamos ter, somos possibilitados de evoluirmos completamente, somos possibilitados de sermos iluminados de forma completa, ok? A iluminação vem através da razão agora. Legal! A gente já falou disso nos vídeos falando sobre o naturalismo filosófico, né? Que esse período da razão vem com muitas promessas, certo? E ela também ela também se baseia na existência de uma verdade absoluta, mas essa verdade absoluta ela vai ser descoberta, vai ser alcançada pela razão humana. E isso vai trazer o bem para todos, né? Bem aquela ideia do positivismo e do pragmatismo. Legal, só que o que acontece? A gente tem um monte de desapontamentos no século XIX e XX, a gente tem um monte de desgraça acontecendo, a gente tem as grandes guerras, a gente tem a desgraça do nazismo, a desgraça do stalinismo, os movimentos também dos governos socialistas, e Guerra Fria, e os grandes pensadores começam a perceber, quer saber? A gente não tem solução. E aí a gente desenvolve esse pessimismo dos existencialistas. E eu admiro por demais muitas das reflexões dos grandes pensadores do século XIX, século XX. Admiro Nietzsche, admiro Spinoza, Kierkegaard e muitos outros aí, mas isso não vem ao caso agora. Mas eles fazem reflexões muito pertinentes, interessantes e importantes de serem pensadas. Muito fiéis ao que eles estão enxergando, ao que está acontecendo no mundo, ok? Interessante, legal. Mas essas conclusões, essas reflexões, toda essa bagunça que está acontecendo no mundo, nos leva a entender o quê? Nos leva a entender, bom, a igreja ela propôs uma verdade absoluta baseada na religião. Deu muito errado. A razão humana, o iluminismo, a ciência, propôs uma verdade absoluta baseada na razão. Deu muito errado também. Então, quer saber? Eu acho que não existe razão humana nenhuma, e se não existe verdade absoluta nenhuma, e se existe verdade absoluta também, eu acho que não é possível alcançá-la. Então, o negócio é o seguinte, a partir de agora, a verdade é o que eu decido que é verdade. Então, eu definirei a verdade baseado na minha própria experiência. O que eu estou sentindo? Que sensações estou tendo? Quais são as minhas emoções? O que eu estou experimentando? Ah, eu estou experimentando isso? Ok, então isso é verdade. Por quê? Porque eu estou vivendo. Entende? Porque eu não posso confiar nos outros. A gente tem essa dificuldade aí que agora a gente entende que devemos criticar todas as coisas, mas nós temos preguiça de ir atrás do conhecimento. Portanto, a gente apenas desiste de criticar objetivamente as informações e escolhe acreditar no que nós experienciamos, o que nós vivemos, ok? Então a gente tem essa fase aí que a gente está completamente desencantado com o mundo, com todas as coisas, porém, não conseguimos matar dentro de nós essa intuição da existência de algo maior, essa intuição da existência do transcendente. E por isso, diferente do que sociólogos sugeriram e previram para o futuro, ao invés das religiões morrerem, da espiritualidade morrer completamente, nós voltamos às práticas ritualísticas, nós voltamos ao encantamento com o mistério. Já que não podemos entender o mundo, já que não podemos alcançar a verdade absoluta, então eu não quero mais entender quem é Deus, eu não quero mais que tenha lógica o que eu creio. Eu só quero algo que faça bem para mim. Eu quero utilizar as forças espirituais, eu quero utilizar a realidade espiritual ou trazendo para uma
linguagem contemporânea. Quero estar a favor dessa força maior aí. E que essa força maior esteja a favor de mim. Então o que eu tenho que fazer? E aí brota guru de tudo que é lado, entende? Mas não só no campo das filosofias orientais e guru, não, também dentro das próprias igrejas, as próprias igrejas tidas como tradicionais, entende? Tem esse negócio, não interessa muito o que o texto diz, interessa a experiência que eu tenho com o que o texto diz. Interessa mais a experiência, o que eu sinto, as emoções que eu tô tendo. Por isso que o culto agora, toda a experiência religiosa, experiência espiritual, ela precisa ser fortemente carregada com emoções. Precisa ser uma experiência que te coloque em contato com essa realidade superior, essa transcendência. Mas como eu sei que eu estou em contato com a transcendência? Pelo que você sente. Pô, eu senti o Espírito Santo aqui nesse culto, nesse louvorzão. Pô, eu senti aquela libertação, tá ligado? Eu senti aquela paz de espírito. Pô, daí quando, enfim, a gente vai abordar mais essas questões ao longo dos vídeos. Mas então a gente tem essa nova realidade espiritual que abre os braços para a espiritualidade, ao mesmo tempo que nega qualquer instituição que pretenda algum tipo de verdade objetiva e absoluta. Porque eu não quero mais a objetividade. Eu desejo a subjetividade das forças naturais, espirituais, e eu quero apenas usá-las para o meu próprio benefício. Obviamente isso é colocado como você entrando em harmonia com elas, mas no fim é você criando a sua própria realidade espiritual, baseado e seguindo, na verdade, seguindo essa tendência do relativismo. Não creio mais nos outros, creio no que sinto ser verdade. Mas vamos falar muito mais ainda, vamos explorar mais esse paradigma imanente e refletir se ele é um paradigma promissor para a caminhada espiritual ou se existem algumas outras questões que podem ser abordadas de formas diferentes, que acabam sendo melhores no desenvolvimento da caminhada espiritual. Então, um abraço, te espero no próximo vídeo. Falou!